Paz seja com todos, amém? Amém. Boa noite. Alguém lembra qual é o tema das 8 quintas proféticas? Alguém lembra qual é o tema das 8 quintas proféticas? Restauração ou construção? Restauração. É mais fácil ou é mais difícil do que construir? Por quê? Por que você torna mais difícil do que construir? Porque você vai mexer em algo que estava parado. Amém? Quando você vai começar, você vai com o esquadro ali certinho, começa do zero, vai subir, não tem trabalho nenhum. Agora, a restauração, a reconstrução, ela se torna mais difícil. Por quê? Porque ela já está pronta e você tem que quebrar ela e poder fazer de novo. E muitas vezes, quando é preciso quebrar, vai doer um pouco. Amém? Quem mexe com obra que sabe, você pega uma marretazinha na talhadeira, tem que quebrar. Vou quebrar aqui porque está feio, mas depois você vai lá com um irmão e suja tudo. Bagunça, fica tudo bagunçado. Você tenta arrumar, você tenta mexer daqui, você tenta mexer daqui lá, mas não adianta. Quando Deus está trabalhando, quem está no controle é Ele. A gente não tem poder de nada. Assim é a restauração. A gente até tenta deixar meio arrumado, a gente pensa que quer deixar arrumado. Mas eu falei, fica quieto. Quem está reformando sou eu. Quando finalizar tudo, eu deixo no jeito. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, abre a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, em verso 41. Glória a Deus. Quem trouxe sua espada aí? Quem está armado nessa noite? Glória a Deus. Não deixe de dar a sua vida. Amém? Não deixe. O telefone é bom. Às vezes é bom. Mas vai chegar um momento que ele vai te deixar na mão. Tua espada não. Faça chuva, faça sol, tá bem. Em nome de Jesus. O telefone às vezes está contando com ele para alguma coisa, da hora para outra ele, pei, descarrega, dá um banho, acabou-se. Amém? 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, vai dizer assim: em seguida, orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu jejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, meu senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez, exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mais do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe: prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva desça e te impeça de ir. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente com muitas nuvens, e chegou a Betania e caiu a grande chuva. Amém? Somente até aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Só para você ver assim, como tudo se encaixa. Eu vim perceber agora, eu lendo aqui eu percebi. São 8 quintas proféticas. Amém? Peguei no ar agora. Elias pede para o seu servo subir uma vez. E na primeira vez, o servo dele vai dizer: Senhor,
Não vejo nada. Não vejo, certo? E a Bíblia vai dizer que ele fala assim: tu vai subir lá mais 7 vezes. Te dá o quê, irmão? 8 vezes. Para você ver que muitas vezes temos que sair do protocolo. Muitas vezes é 7, 7, não é 12, não é 3, é 3. Muitas vezes o Senhor quer quebrar o protocolo, sair daquele negócio de ser robô e deixar ele agir. Não, dessa vez não vai ser assim não. Dessa vez não vai ser da forma do homem. Não vai ser 7 dias, não vai ser 7 quintas, não vai ser 12. Vou colocar mais um para mostrar que eu gosto de quebrar o protocolo. Amém? Mas voltando para o texto, a Bíblia vai dizer, irmãos, que havia um povo que tinha se esquecido do Senhor. Alguém sabe me dizer quem era esse povo? Está em Reis. Quem? Povo de? Tinha se esquecido. Há algum tempo atrás, eles adoravam ao Senhor. Senhor? Fielmente. Só que a Bíblia vai dizer que passou-se um tempo, assim como nós, muitas vezes, né? Esse povo ele foi esfriando. Foi esfriando. Foi esfriando. Foi esquecendo do Senhor. Foi esquecendo de adorar o Senhor. Foi se esquecendo de sacrificar o Senhor. É a Bíblia que vai dizer. Chegou a um ponto que o Senhor falou assim, por muitas vezes nós andamos em caminhos errados, caminhos que nós mesmos queremos trilhar. O Senhor deixa a gente ir até um certo ponto. Só que Ele ama tanto a gente, Ele é um Deus tão zeloso, de uma forma, se Ele não fosse, Ele poderia falar assim: vai, te acaba, tu está nesse caminho, então continua. Tu quer fazer isso, então faz. Mas Ele ama tanto eu e você, de uma forma, que Ele, mesmo você estando com o coração totalmente voltado para a carne, Ele te puxa de volta. Amém? Aquele povo, ele estava de uma forma que não queria mais saber de nada. A Bíblia vai dizer que eles faziam deuses com suas próprias mãos. Você pega um pouquinho de barro, assim, forma um símbolo de um boneco e adora aquele boneco. Como é que você vai adorar algo que você fez? Esse povo estava dessa forma. Sacrificava a coisas feitas por mãos humanas. Sacrificava isso, sacrificava aquilo. Tinha prostituição. O povo de Israel estava de uma forma que o Senhor estava detestando. Só que naquele tempo havia um profeta. Eu falo um porquê. A Bíblia vai dizer que tinha mais, se eu não me engano, 1000 profetas, mas eles estavam todos escondidos. Por que estavam escondidos? Fiquei me perguntando se tinham 1000. Eu tenho certeza que se eles tivessem se voltado ao Senhor, chegado para aquele povo e sido profeta de verdade, falado a verdade, somente a verdade, tudo como o profeta tem de ser, eu tenho certeza que aquele povo não estaria daquele jeito. Mas a Bíblia vai dizer que tinham 500 profetas numa caverna e mais 500 profetas em outra caverna. Mas tinha um que não estava escondido. Era Elias. E a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor veio a Elias e fala: vai aquele povo, fala as minhas palavras, está demais, para mim já deu. Vai aquele povo, vai até aquele povo que tu vai profetizar uma seca. Uma seca, só isso. Que estão rebeldes. Elias poderia ter questionado: Senhor, mas por que uma seca? Só que o profeta, quando ele é guiado pelo Senhor, ele não questiona nada. É só: sim, Senhor, vou fazer o que eu estava mandando, e amém. E a Bíblia vai dizer que Elias foi. Chegou até Acabe. Vou falar nas minhas palavras: ei, tu é o rei. Tu que era para estar faltando ordem, tu está faltando tudo a perder. O povo está todo assim por causa de tu. Por quê? Porque tu é uma liderança. Eles te seguem. Eles fazem tudo aquilo que tu faz. Está demais. E a Bíblia vai dizer que Elias profetizou que não iria cair chuva nem orvalho do céu durante os próximos tempos. Amém? E a Bíblia vai dizer, irmão, que se passou o tempo, e a terra ficou seca de uma forma que ela começou a se rachar. Seca. Sabe o que Deus trouxe ao meu coração? Por que uma seca? Por que Deus não mandou Elias profetizar
assim como ele fez no Egito. Mandasse fogo cair do céu, pedras, granizo, gafanhoto, seja o que for. Por que Deus pediu para eles profetizar uma seca no meio daquele povo? Alguém sabe me responder? Porque poderia vir de várias outras formas. Sim ou não? Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, sim ou não? Ele tem poder. Ele poderia, da forma que aquele povo estava, no estalar de dedo, para Elias profetizar somente morte sobre a vida deles e acabou. Então, assim como imagina, a Bíblia vai dizer que Elias profetizou uma seca. E Deus bradou muito forte ao meu coração. Sabe por que Elias profetizou uma seca no meio daquele povo? Porque quando a gente se distancia de Deus, quando a gente começa a se afastar de Deus, o nosso coração, o nosso espírito, ele começa a ficar seco. Ele começa a secar. Ele começa a se arrastar. E eu pensando, Senhor, Tu és perfeito. Elias profetizou uma seca no meio daquele povo, porque a seca estava, como é que eu posso dizer, simbolizando o coração daquele povo. Estava seco. O povo não queria mais saber de Deus. Sabe quando tu está bem com Deus? Que tu sente que está tudo cheio, está tudo às mil maravilhas. O vento bate a porta, de qualquer forma acontece o que acontecer, mas teu coração permanece cheio, sim ou não? É cheio. Por quê? Porque está cheio de Deus. Só que nem esse povo, com um certo tempo, a gente se acostuma a estar cheio, e vai, vamos se dizer que vai se acostumando, vai esquecendo, vai deixando de ler a Bíblia, vai esquecendo de jejuar, vai esquecendo nem que seja assistir uma pregação na televisão. Você está fazendo o quê? Você está se distanciando de Deus. Você está se tornando uma terra seca. Uma terra seca. Você está se tornando, quando você começa a se afastar do Senhor, mesmo que você fale, Senhor, mas você não começa, você não pratica as mesmas obras que você praticava antes, você vai se tornar uma terra seca. Você percebe quando a pessoa está distante de Deus, que ela está com o coração seco, está uma terra seca, pelo semblante muda. A pessoa é triste, a pessoa é ignorante, é cara fechada, parece que chupou limão, é toda hora com a cara feia. Isso é uma pessoa seca de Deus. Por quê? Pode ir em qualquer canto, faça uma experiência, pegue um pedacinho de barro, amasse ele e molhe. Passou a mãozinha, deixa lá no sol. É até bonitinho. Quando ele seca, ele faz o que? Ele racha. Da mesma forma, somos eu e você, quando se afastamos de Deus. Amém? Porque a água viva é o Espírito Santo. É o próprio Deus. Não adianta a gente querer preencher o nosso coração de outras maneiras. Não existe outra maneira. Aquele povo até tentou. Fez Deus para cá, fez Deus para pular, tornou para cá, tornou para lá. Com Deus não existe atalho. É Deus ou não é Deus? Que a Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Podemos servir só um. Então com Deus não existe meio termo. Ou é Deus, ou é o diabo. Ou é o diabo, ou é Deus. Ou você está cheio de Deus, está cheio da sua água, que sacia a sua sede, ou você está com sede. Amém? Vamos até mais profundos. Ou você está vendo o seu futuro no inferno, queimando, aquele calor, com sede. Me perdoe a palavra, mas é a pura realidade. É a verdade. Ou estamos perto de Deus e vamos herdar a vida eterna, ou ficamos perto do diabo e futuramente todos sabem, não precisa nem falar. Amém? E a Bíblia vai dizer que passados esses 3 anos, Elias volta, porque o Senhor dá um comando para ele, já está bom. Agora tu vai naquele provo que agora, e a Bíblia vai dizer que você passou 3 anos. E Deus vai falar para Elias, tu vai naquele povo, eu vou acabar com a seca. Já está bom, já sofreu. Agora tu vai lá e profetiza. E está bom de seca. E a Bíblia vai dizer, irmão, Elias era um cara meio doido. Profeta mesmo. Tinha medo não. O que fosse me peitar, ele peitava. A Bíblia vai dizer que ele
veio um servo. A Bíblia vai dizer que Acabe e um servo saíram para procurar água ou grama para dar para os animais. E no meio desse meio termo que eles saíram para procurar isso, o servo de Acabe se encontrou com Elias. E Elias fala assim para ele, fala para Acabe, que eu estou chamando dele, e o servo dele fala assim: meu senhor, não faça isso comigo. Acabe procurou por ti, vamos dizer assim, em todo o país, e não te achou. No lugar que ele ia e tu não estava, o povo sofria. No lugar que ele ia e tu não estava, o povo sofria. Agora tu manda eu falar para ele que ele está aqui. Aí ele falou assim: e se eu for, quando eu voltar, tu não tiver mais aqui, o que Acabe não vai fazer comigo? E Elias fala pelo nome do Senhor: vai, eu vou esperar aqui. O servo foi, a Bíblia vai dizer, e traz Acabe. E como todo bom rebelde, que nunca assume a sua responsabilidade, chegou para Elias e falou assim: ah, é tu que está profanando toda essa seca de Israel, toda essa desgraça? Acabe falou assim: eu? Negativo, é você mesmo. Por que ele falou que é você mesmo? Porque o povo, irmão, ele segue um líder. Todo o povo ele segue um líder. Todo o povo ele faz aquilo que o seu líder faz. Eu tenho certeza que você ora, você jejua, você ora pelas madrugadas porque você vê o seu pastor fazendo. Eu tenho certeza que você tenta andar alinhado, tenta andar numa linha reta porque você vê o seu pastor andando. Então, um povo, as pessoas vão seguir aquilo que o seu líder faz. E pulando mais à frente, para nós se antecipar, a Bíblia vai dizer que Elias fala para Acabe: ó, vai, reúne todo o povo no Monte Carmelo. Reúne, vou falar o geral, os 850 profetas, que era 450 profetas de Baal e 400 de Aserá, se eu não me engano. Ao todo dava 850. Ele falou: tu vai, tu pega o teu povo todinho e sobe. Mas tu chama também o povo de Israel e sobe também. Que eu quero que eles sirvam de testemunho para o que Deus vai fazer. Acaba achando que estava em maior número. Nossa, que hora da hora, então dá, vou estar lá. E a Bíblia vai dizer, irmão, que aquele povo todo se reuniu. E mais uma vez eu me perguntei a Deus: Senhor, por que no Monte Carmelo? Poderia ser em qualquer lugar, porque é exatamente no Monte Carmelo que Elias pediu para aquele povo se reunir. Segundo estudos, o Monte Carmelo era o monte mais alto que tinha naquela região. Amém? Era o monte mais alto. Por que era o monte mais alto? Porque era um lugar que o povo sacrificava ao Senhor. Era um lugar que onde o povo estava precisando de algo para fazer, quando o povo estava triste, quando o povo estava passando por dificuldade, quando o povo estivesse passando por sei lá o que for. Olhava para o monte, que era bem alto, dava para ver em qualquer lugar daquela cidade e falava: opa, vou sacrificar ao Senhor. Porque naquele monte ali que o Senhor vai me dar a resposta. Aí o Senhor me levou ao Salmo 121, que o Senhor confirmou a palavra através do pastor Felipe. Elevo os meus olhos para o monte e me pergunto: de onde me virá o socorro? Amém? E o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu tenho certeza que sempre que eu comecei a olhar para aquele monte, vinha essa palavra para eles: opa, estou passando por dificuldade, estou passando por isso e aquilo, mas ali é um lugar de santidade. Sabe por quê? Porque, segundo estudos, a palavra sacrifício significa tornar santo, tornar o ambiente santo. Então o povo olhava para aquele lugar e fazia sacrifício, ou para ali é o lugar santo. Quando você paga o preço, quando você jejua, quando você ora pela madrugada, você está tornando o seu corpo santo. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Quando tu ora, quando tu faz um propósito: vou passar tanto tempo sem comer isso, vou passar tanto tempo sem comer isso. E sabe o que é interessante? É tão de Deus, sabe por quê? Porque nós estamos fazendo os propósitos, vou parar de comer aquilo que nos faz mal. Não é? Tu faz propósito de passar uma semana sem tomar água, não vai fazer porque te faz bem. O que tu está fazendo? Está tornando o teu corpo santo. Tu está purificando o teu corpo. Por quê? Porque tu está sacrificando ao Senhor. Mesmo que seja o corpo, mas tu está sacrificando ao Senhor.
Amém? E a Bíblia vai dizer, irmão, que se juntaram todos os profetas, os 800 profetas, quase mesmo, 850 profetas. E a Bíblia vai dizer que eles falaram assim: ó, tem 2 bois aqui, escolhe um para vocês, para não falar que eu estou até engalopando. Escolhe um para vocês aí, que vocês escolheram, que vocês têm que sobrar, que é meu. Amém? Então o povo olhou assim e falou assim: parece justo. Vamos fazer dessa forma. E a Bíblia vai dizer que eles pegaram o boi, cortaram todo o boi. E a Bíblia vai dizer, preste bem atenção, que aqueles 850 profetas fizeram um altar novo. Aquele monte não tinha altar para aqueles profetas. Amém? Por que não tinha altar para aqueles profetas? Porque aquele monte era um lugar santo. Mesmo que não estivesse mais usado, mesmo que o povo estivesse esquecido daquele lugar, mas ele continuava sendo um lugar santo. E a Bíblia vai dizer que eles fizeram um altar novo. Fizeram um altar novo. Irmão, esse povo, Elias falou assim: corta, coloca em cima do altar e ora a teu Deus. O Deus que faz fogo, o Deus que faz fogo descer do céu é o Deus verdadeiro. Beleza. Os 850 profetas de Baal, irmão, fizeram o que ele falou e clamaram, gritaram, e corriam, e gritavam, e pulavam. Fizeram tanto de uma forma que eu fico pensando na gritaria de 850 pessoas. Assim parecia essa coisa de louco. Bem mais eles gritaram tanto de uma forma que chegou a um ponto que eles começaram a se cortar, cortavam os braços, faziam isso, faziam aquilo. Eu tenho até certeza que um chegava no outro e cortava o outro, e gritava, e até o irmão não duvido que ela até batia no outro, batia. Aí a gente sabe que de bater, toma, batia no outro. Elias começou, eu ri, sabe por quê? Porque Elias também estava vendo essa cena e ele começou a falar assim: ei, o Deus de vocês, ele deve estar no banho, ou deve estar com visita. Grita mais alto, porque ele deve estar ocupado. Vocês gritando mais alto, ele pode ouvir. Elias zombando. Estava certo. Sabe por quê? Porque ele tinha respaldo para falar. Ele tinha autoridade para falar. Sabe por quê? Tinha 850 profetas de Baal. Tinha ou não tinha? Elias era contra. Mas quem é que estava com Elias? Quem é que estava com Elias? Não importa a quantidade. Pode ser só você contra uma multidão. Você está na frente, pode ficar com medo. Mas quando você olhar para trás de você e ver quem luta por você, não existe essa. Era a senhora Elias. Eu falando isso, chego assim da presença. Por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos o tamanho do nosso Deus. A gente esquece a grandeza. Tente imaginar, entre na história, o tamanho que não é o seu Deus. Irmão, Deus, vamos dizer, ele pegou a terra com suas mãos, para você ver o tamanho da grandeza dele, ele formou toda a terra. Então isso aqui vai ficar aqui, isso aqui vai ficar dessa forma aqui, o mar vem para cá, vou afastar a terra para cá, vou colocar o sol ali em cima. Nós esquecemos o tamanho da grandeza do nosso Deus. Mas por que nós esquecemos o tamanho da grandeza do nosso Deus? Porque nos afastamos de Deus e o nosso altar começa a se tornar seco. Amém? Qualquer coisa sem água ela se torna seca. Qualquer coisa, não importa o que seja. Teve um culto de mulheres, foi tempo de florescer. Tempo de florescer. Você acha que é só um tema, tempo de florescer? Não. É o tempo que Deus está regando, bicho. É o tempo que Deus está descendo a sua água viva sobre o ministério profético por unção. Porque senão o nome do tema seria tempo de ficar seco. Era ou não era? É tempo de florescer uma flor. Você pode plantar uma flor, seja onde for. Planta ela e deixa ela lá. Não faz nada, vê o que vai acontecer. Deixa 3 dias só. Não, deixa 2 dias. Planta e deixa lá. Ela vai fazer o quê? Ela vai secar. Aí pela tua misericórdia tu vai, no segundo, terceiro dia tu molha ela. Eu tenho certeza que ela vai reviver. A mesma forma Deus faz comigo e faz com você.
nós se encontramos como aquele povo, como aquela terra seca, sem água. Sabe por que muitas vezes você não sente vontade de vir para a igreja? Tem gente que fala assim, ó, rapaz, hoje o culto vai ser uma bênção, porque a resistência para me chegar na igreja foi uma luta, quase que eu não vinha. É o diabo negativo. Acaba que você não conhece. Você não é corpo do diabo, não. Não é porque eu tenho certeza que eu vou receber. E o Satanás não quer que eu chegue na igreja, não. Conversa. Eu falo por você porque eu vou tirar por mim. Quando dá de manhã cedo até pela madrugada, um dia antes eu fico me pisando para que chegue o culto. Irmão, mas é porque agora que eu já não estou no não, negativo. Desde quando eu comecei a vir para a igreja. Quando dá de manhã, irmão, o dia da minha folga, quando eu trabalhava no Araújo, o dia da minha folga, quando era quarta-feira à noite, eu ficava me pisando, o pessoal falava, rei, tá feliz, porque amanhã está de volta. Eu falei, amanhã tem folga. E amanhã tem culto. Irmão, ficava assim de uma forma assim, me pulando, porque ia ter culto. Tu tem que ser dessa forma. Tem que acabar com essa conversa assim, não, hoje está pesado, hoje o negócio vai ser daquele jeito na igreja. Satanás não quer que eu chegue lá, não. É o teu coração que está precisando de água do Espírito Santo. Glória a Deus. Está precisando de água, está seco. Tem muita desculpinha, eu mesmo já fui desse dia. A parte quando está pedalando do culto assim, parece uma coisa assim. Tinha dia assim que vinha aquela dor de cabeça assim. Rapaz, mulher. Dia todo de jejum, e assim, isso aqui a parte da dor de cabeça, uma perturbação, um pula do lado, um pula para cá, um para cá. Estou perturbado. Mas vou para a igreja porque hoje o negócio vai ser forte, ó. Irmão, não existe isso. Isso não existe. Isso é ponto da palavra. Isso não existe. Tu sabe quem é que faz o ambiente profético? É a pastora Valéria? É o pastor Felipe? É cada um de vocês. Cada um de vocês. O ambiente ele vai circular ao redor de você, dependendo da forma que você chega. Amém? Se você chegar cedo, claro, vai ter dia que não, você vai estar triste, você vai estar dessa forma, vai estar de outra forma. Mas independente da forma que você tiver, se você for um crente molhado pela água do Senhor, se você for um crente cheio do Espírito Santo, você vai passar pelaquela porta ali. Não existe isso. Não existe. Amém? Você é um crente seco ou um crente molhado? Eu acho que está seco, está nesse negócio. Você é um crente seco ou um crente molhado? Agora parece uma cachoeira. Amém? A Bíblia vai dizer que os profetas insistiram o dia todinho. E já pela tardezinha eles falaram, não, tá. Agora é a minha vez. Amém? Olha o cara de intimidade. Eu falo assim, chegou você também, o cara era, o pastor também falava, o cara era o bambambam. O cara é de intimidade com Deus. Ajeitou o negócio dele lá. E a Bíblia vai dizer que Deus fez um altar novo também, não foi? Foi? Construiu. Ele fez o que, irmão? Construiu. Ele fez um altar novo? Tem certeza? Elias fez um altar novo ou não? Quem disse que sim, levanta a mão? Ele falou assim, ele apontou a mão, tá? Vou ler aqui para você, tá? Não precisa ver. 1 Reis 18, 33 vai dizer assim, então arrumou toda a lenha. Calma aí. Então Elias convocou o povo, chegaram junto a mim, e todo o povo se aproximava dele. Elias recompôs o altar do Senhor. O que é recompôs? Ele restaurou. Os profetas de Baal fizeram um altar novo, mas Elias restaurou o altar do Senhor. Amém? Porque fazer algo novo é fácil, é muito fácil. Fazer algo novo, vamos dizer assim, que não dá nem 50% do trabalho que tem para poder restaurar. Agora você imagina o trabalho que Elias não teve para restaurar aquele povo, aquele altar.
Que a Bíblia não vai relatar que as pessoas ajudaram Elias. A Bíblia não vai relatar. Elias restaurou aquele altar sozinho. Restaurou pelas 12 pedras, representando as 12 tribos. Restaurou. Pegou a lenha, colocou a lenha. Pegou o boi, cortou o boi todinho. Jogou em cima do altar. E em seguida a Bíblia vai dizer que ele pegou água. Está até pegando para um casal isso, da noite. A gente vai prever assim que pegar só a fatia da pizza. A Bíblia vai dizer que Elias jogou água sobre o altar. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quero que você me responda, se você souber. Por que Elias jogou água em cima daquele sacrifício? Alguém sabe? Tem resposta? Eu estou olhando ali. Tem resposta dela. Jogou água porque ele sabia o poder que Deus tinha de queimar tudo. Também. Flávio é inteligente, pode saber. Oh, glória. Esse sapato dele aí. Estava seca. Ah, meu Deus. O Glória estava quebrado. Seca. O cara pegou a revelação lá de casa e deu para ele, ó. Estava seca. Sabe por quê? O que Elias fez com aquela água foi um ato profético. Agora, o que é que eu explico para você? Ele poderia muito bem ter molhado todo o altar para tornar o poder de Deus mais difícil. Eu não era. Tipo assim, vou fazer, vou deixar mais difícil para mostrar para vocês que meu Deus tem poder. Eu não é. Mas quem foi que já matou um boi aqui? Quem foi que já viu matar um boi? Sangrou o boi do lado ali, o que deu. Quando você mata um boi, ele não fica derramando sangue. Se você matar um boi e jogar em cima de uma lenha, como é que vai ficar a lenha? Encharcada de sangue. Vai ou não vai? Vai ficar. Por quê? Porque a carne está vindo ali. Então já vai ser o suficiente para molhar a lenha em todo o altar. E a Bíblia vai dizer que quando os profetas iam sacrificar, eles não jogavam só o boi, o sangue que derramava também jogava assim. Segundo a Bíblia, ele não pegava só o bicho e derramava o sangue e tirava, não. Era com tudo. Pegava o boi, pegava o sangue e derramava tudo. Então, a lenha e o altar já estavam bem molhados. Tinha precisando de jogar água? Não. Mas por que Elias derramou a água sobre o altar? Irmão, se eu falar para você que foi algo profético que ele fez. Era um sinal de Deus para aquele povo. Por que era um sinal de Deus para aquele povo? Elias teria que fazer o quê? Restaurar aquele altar. Por quê? Aí eu pergunto para você, por que aquele altar se quebrou? Por falta de uso. Como assim falta de uso? Ficou seco. Se quebrou. Partiu do meio. Quem tem carro aqui sabe, quem tem moto, ou até mesmo casa, pare de usar. Você dormir parado, sabe o que acontece? Quebra ou não quebra? Quebra. Aquele altar, ele se fendeu, aquele altar, ele se quebrou por falta de uso, por falta de sacrifício, por falta de sangue, por falta de água em cima dele. Se tornou um altar seco. Outros dizem na presença do Senhor falando isso para você. Aquele altar, ele se fendeu, ele se partiu ao meio por falta de sacrifício. Porque enquanto ele estava havendo sacrifício, havia sangue. Enquanto estava havendo sangue, o altar estava úmido, ele não se quebrava. A partir do momento que o povo parou de sacrificar naquele altar, ele começou a secar. Secar, secar, secar. E se tornou um altar frágil por falta de sacrifício. E se quebrou. Amém? Está seco ou não está? Está seco, tá? Ó. Você pegar, você for um crente seco do Espírito Santo, dá um copo para mim, por favor. Um copo com água, tentei com problema que a gente passar vergonha. Um copo com água, um copo vazio, por favor. Um copo com água e um copo vazio. Não é nada planejado para você ensaiar antes. Mas não deu certo não. Amém? Você sabia que aquele altar, ele representa a sua vida? Você sabia que o seu coração, o seu corpo, ele é um altar de Deus? Você sabia?
um altar seco, a partir do momento que Satanás soprar, acabou-se. É ou não é? É ou não é, irmão? Isso aqui já veio você, não está sem Deus. Aí Satanás sopra, te joga no chão e fala assim: acabou-se. Não vou pedir para trazer o copo, não vou fazer nem com copo. Porque o crente, ele cheio do Espírito Santo, ele é algo bonito. Ele é algo lindo, cheio do Espírito Santo. Amém? Se torna algo mais pesado, se torna algo que tem raiz, algo sólido. Irmão, eu não vou nem soprar. Eu poderia pedir para 10 pessoas que soprar, não ia cair. Por quê? Porque ele está com peso. Ele não está frágil. Ele está cheio. Amém? Às vezes se tornamos um crente frágil. Satanás fala: é um empurrãozinho assim, irmão. Acabou-se, irmão, acabou-se o crente. Por quê? Porque está seco de Deus. Não tem virtude de Deus na vida dele. E a Bíblia vai dizer que aquele altar estava seco de uma forma que ele se quebrou. Estudei, procurei, escavuquei, não achei na Bíblia falando que foram lá e quebraram o altar de Deus. Não achei. É o que eu procurei. Joguei até no Google e não achei. Escavuquei tudo. Não, ele se quebrou sozinho. Por falta de luz. Por falta de luz. Só que naquele tempo havia um profeta. Havia um homem de Deus. Um homem onde o coração não tinha entrado no medo. O coração não tinha se corrompido. Se chamava Elias. Fez aquele ato, pegou a água, jogou sobre o altar. E a Bíblia vai dizer que ele mandou repetir por mais 3 vezes e encharcou aquele altar. Eu vou falar para você que a partir do momento derramou sangue, jogou no vinho e jogou água. Aquela água sobre aquele altar. Aquele altar, você sabe que representava aquele povo. Amém ou não amém? Aquele altar, ele representava todo aquele povo. Todo aquele povo. Amém? Porque da mesma forma que o altar estava seco, o povo estava seco. A partir do momento que Elias pegou a água e começou a jogar sobre o altar, era um ato profético. Tipo assim, é assim que Deus vai fazer sobre vocês. Começou a derramar. Joga mais uma vez. Começou a derramar. A Bíblia vai dizer que cada galão que ele jogou tinha quantidade para mais de 12 litros de água. Quem é bom de matemática vai saber. 36 litros de água. Mais. Estou chutando. 36 litros de água. E era água. Estava no tempo de escassez de água. Aí eu te pergunto, até o profeta me perguntou: pai, mas de onde eles conseguiram toda a água? Não estava seco? Não estava tudo seco? De onde que eles conseguiram tanta água? Que eu falo para você, Deus proveu. Sabe por quê? Porque Elias tinha que fazer aquele ato profético. Elias tinha que simbolizar aquele altar e aquela água, que a chuva do Senhor vinha sobre aquele povo. A partir do momento que Elias foi jogando água no altar, eu tenho certeza que o altar começou a se encharcar, começou a se encher, começou a tomar formato. Quero profetizar sobre a tua vida. A área que está seca na tua vida, eu profetizo água do Espírito Santo. A área que está seca, não importa. Não importa se é vida financeira, não importa se é vida espiritual. Eu profetizo água de Deus sobre a tua vida. Não importa se são os teus sentimentos, se é o teu coração, se são os teus pensamentos. Está seco, eu profetizo sobre a tua vida água do Espírito Santo. Mas por que água? Poderia ser outra coisa. Porque a água é aquilo que lava, é aquilo que preenche, é aquilo que quando você toma um quilo de água gelada assim, você sente: estou satisfeito. Eu não é. Aquela água representava a água de Deus que iria descer sobre aquele povo. Amém ou não amém? E a Bíblia vai dizer que depois de tudo isso, nos tempos passados,
Vou falar para você que quando falava assim que fogo ia descer do céu, chegou a me arrepiar todinho. Vendo essa passagem. Rapaz, e Elias clamou ao Senhor e fogo desceu do céu. Irmão, me arrepiava todo. É o poder de Deus. Meu Deus do céu. É poder, é Deus purinho. Mas eu vou falar para você que esse é o menos provável. Esse Deus pode fazer assim. Amém? Grandioso mesmo foi o que Deus fez depois, que foi a restauração daquele altar. A Bíblia vai dizer que depois que o fogo caiu do céu, o que foi que aconteceu? Alguém pode me dizer? A missão de Elias, depois que o fogo caiu do céu, a missão de Elias estava 50% concluída naquele lugar. A Bíblia vai dizer que o povo correu, se ajoelhou e se prostrou ao Senhor em adoração. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Irmão, tu imagina a cena. O importante não foi nem fogo cair do céu. Coloque isso no teu coração. Aquilo foi apenas um feito. Foi um feito de Deus. O mais importante foi o coração daquele povo voltando para o Senhor. Qual é o tema da escrita profética? Restauração do altar. O que foi que Elias fez? Elias não restaurou um altar físico, mas ele não restaurou somente um altar espiritual. A Bíblia não vai dizer a quantidade de pessoas que tinham naquele lugar, de corações que voltaram para o Senhor, de altares que foram restaurados para o Senhor. Não é algo, se você for parar para imaginar, é algo extraordinário, é algo grandioso. Amém? Finalizando para nós orarmos, descer um pouco do céu. A missão de Elias estava quase toda concluída, que o povo se voltou realmente para o Senhor. E outra, Deus não mandou Elias fazer nem o que eles fez. Ou mandou? Na Bíblia não vai dizer. Que Deus falou assim: Elias, tu faz isso e isso, corta o boi, coloca no altar, para poder ser fogo lá sobre aquele boi. Não. Elias fez e foi e fez. Por que ele fez sem medo? Porque tinha respaldo. Porque o altar de Elias estava 100%. Quando o teu altar está 100%, tu tem respaldo com Deus. Se tu fala que a pedra vai cair ali, não vai cair ali. Se tu fala que vai cair ali, vai cair ali. Não, hoje Deus vai prover na vida do irmão. Eu profetizo. Deus vai prover. Por quê? Porque teu altar vai estar 100%. O que é estar, irmão, com um altar 100%? Eu fazia muito jejum. Eu passava o dia todo lendo a Bíblia. Também faz parte. Mas não é. O que é então, irmão? É o teu meu coração voltado para o Senhor. É o reconhecer que somente Ele é Deus e não existe. Amém? A Bíblia vai dizer que Elias, depois de tudo que aconteceu, mataram todos aqueles profetas, mataram por um, devoraram tudo, mataram todo mundo. Elias era um cara, falando para você que ele era bem doido mesmo. Ele vai dizer que ele subiu de novo para um monte. E ele foi fazer o quê? Ora. Eu falei, mas Senhor, no começo da palavra não vai dizer que ele subiu ao monte. A Bíblia só vai dizer que ele foi direto de encontrar a cara. Por que Elias foi orar somente depois de tudo que aconteceu? Alguém sabe dizer? Com vontade. Elias subiu ao monte, ao lugar de sacrifício, para orar depois de tudo que aconteceu, porque o altar estava restaurado. Amém? Deus não ouve orações em altares quebrados. Sabe, porque muitas vezes está orando a Deus e faz descer quantos dias de propósito, 21 dias, e passa 3 dias sem comer, e um dia sem beber água, e de novo, não adianta. Se teu altar estiver quebrado, Deus não vai ouvir a tua oração. Pode até ouvir, mas não se manifesta. Deus não ouve oração. Deus não ouve clamor em altar que está quebrado, em altar que está sujo, que está rachado.
Eu falo, irmão, com prioridade. Se tiver aqui um canto que Deus se manifestou no meio de um altar que estava imundo, que estava quebrado, quando eu saio pela porta, você me mostra. Porque eu falo com toda certeza: Deus não se manifesta em lugar sujo, em lugar onde não é prestada adoração a Ele. Ele não se manifesta. Só que aquele altar, ele tinha sido restaurado. E a Bíblia vai dizer que ele subiu. Agora sim. Pega a visão, irmão. Elias subiu, porque havia novamente conexão com Deus naquele lugar. Uma conexão que tinha havido sido cortada foi restaurada naquele ambiente. Foi restaurada uma conexão com Deus. Tem pessoas aqui que Deus quer restaurar a conexão que há um tempo atrás foi cortada. Tem pessoas aqui que estão caminhando, está no caminho certo, mas Deus quer mais. O que quer mais, irmão? Teu altar já está sendo construído, mas por um momento a gente pega aquela preguicinha, aquela friezazinha espiritual e para de se achegar até o altar. Você sabia que foi duas fases que Deus fez sobre aquele povo? A primeira fase foi que Deus derramou água, Elias derramou água sobre aquele altar. E a segunda fase vai dizer que Elias subiu ao monte, colocou sua cabeça entre os joelhos. Não é todo mundo que faz isso. Está até falando com o irmão que qualquer um de nós tem que estar, a não ser uma criança, que criança tem um pouco mais elástico. Mas qualquer um de nós adultos tem que se tentar colocar a cabeça entre os joelhos, não vai conseguir. Eu estou senzão. Vem que eu quero me fechar, mas eu se ajoelha, coloca a cabeça entre os joelhos e tenta pelo menos falar isso, não vai ficar sem fome. Vai perder a respiração. Como é que ele conseguiu? Como é que ele conseguiu fazer isso? Sabe o que é isso? Costume. Prática. Só consegue fazer esse tipo de coisa quem tem prática. Isso quer dizer o quê? Que Elias realmente ele tinha respaldo por Deus. Realmente ele era um homem de oração. Aquilo que ele fez naquele dia, ele não tinha feito somente naquele dia, ele já vinha fazendo. Mas o que ele tinha fazendo, irmão? Orando. Orava muito, orava muito, orava muito. Não é que nem a gente ora uma noite, Senhor, restaura o meu altar, e meu Deus, faz isso, faz fogo descer do céu. Não. Elias tinha respaldo, porque ele tinha um pezinho nas costas que ele carregava. Amém? Ele tinha prioridade para falar. O homem era homem de oração. O Senhor me falou isso porque meu filho só vai conseguir fazer isso com a prática. O Fábio anda de bicicleta. Passa 2 meses andando de bicicleta. Aí quando tu voltar, irmão, com o tempo vai pegar ritmo, não vai? Pegar assim uns 3 dias assim. Rapidinho, cara. Prática. Prática. Só tem intimidade com Deus, só tem respaldo com Deus quem tem costume de orar. E Elias, ele tinha esse respaldo. A Bíblia fala isso pelo fato da prática que ele fez. Colocou sua cabeça entre os joelhos e orou. Orou para quê? A Bíblia vai dizer que no primeiro noite ele não pediu nem chuva. Ele falou para o seu servo: tu vai subir lá, ver se tem alguma coisa. O servo dele foi e subiu. E a Bíblia vai dizer que o servo dele voltou e falou: mestre, não tem nada. Ele falou: faz mais 7 vezes. Na 7ª vez o servo dele falou: Senhor, vejo uma nuvem do tamanho da mão de homem. Amém? Só uma nuvem, só uma nuvem. Que tamanho? O tamanho da mão de homem, tão pequenininha. Como é que uma nuvem vai molhar toda uma terra, toda uma cidade? Só uma nuvem. E eu estou me questionando, estou falando para você. Como é que uma nuvem vai fazer todo o vendaval? Deus não disse que vai chover. Como é que uma nuvenzinha daquele tamanho vai fazer tudo isso que Deus está falando? Será que Deus vai abrir só a torneira e vai derramar e vai se espalhar para todo canto? Mas sabe por quê? Todo esse questionamento na nossa mente? Sabe por quê? Quando Deus mostra algo e você duvida, Deus te fala algo e você duvida, Deus fala que vai fazer algo, Deus dá o sinal e você duvida. Falta de intimidade. O servo dele chegou assim: Senhor, eu vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão de homem. Se fosse um
cara que tiver conexão com Deus, ei, a nuvem já está chegando ali, ó, já vai cair no temporal. Já pronto, você levanta, bora correndo porque a nuvem vai ser forte. Mas no Senhor eu vejo uma nuvenzinha ali, bem pequenininha. Está orando há tanto tempo, só vê aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, não vai dar para nada não. Sabe o que Deus fez? O profeta que tinha intimidade com Deus, corre a cara, manda ele se preparar para ele bater o jejum, porque se ele não se apressar, ele vai ficar atolado. Mas só com a nuvem, sabe por quê? Porque quando você tem conexão com Deus, a sua visão ela não está só na sua frente, ela não está aqui. A tua visão está aqui quando tu não tem intimidade com Deus. Por quê? Porque tu só vê o presente, tu só vê o que está acontecendo na frente. Agora, quer ter conexão com Deus? Sabe o que tu vai ver mais à frente? E Deus olhou assim e falou assim: meu Deus, é um sinal. Através daquela ali vão surgir muitas e vai cair uma grande chuva. E a Bíblia vai dizer. E depois, presta atenção como o cara tinha. O cara era louco, o cara tinha respaldo. O discípulo, o servo dele disse que tinha visto realmente uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Foi ou não foi? Antes disso, o templo não tinha se formado, realmente. Mas antes do templo se formar, ele já falou para o céu dele: corre e fala para cá que vai cair chuva. Queria ser um friário. Só para quebrar o gelo com você. A Bíblia vai dizer que o templo nem se formou. O tempo nem se formou. E ele já falou assim: ó, corre e fala para cá que vai cair chuva. É visão de Deus. Você tem que parar de reclamar. Você tem que parar de murmurar. Se Deus te deu uma coisa desse tamanhozinho aqui, Senhor, isso aqui vai ser o suficiente. É pouco para o Senhor, mas foi o que mandou. É só isso aqui, Senhor. Mas através disso vai cair uma grande chuva na minha vida. Deus te dá uma bicicleta, visando mais na frente, vê se tu vai agradecer. Depois da bicicleta, Deus te dá uma moto. Rapaz, Senhor, uma moto. E aí um carro. Tu não sabe que Deus está te preparando para o carro chegar na tua vida. Se Deus bicicleta te dá a moto, tá na moto, tu passou por outro veículo de 2 horas, tá reclamando. Não, Senhor, vou vender essa moto. Eu quero um carro agora, já, para ontem, para hoje, que eu preciso de um carro. Só que não é da sua forma. Tu não está tendo a visão de Deus. Amém? Tu tem um balde desse tamanho assim, vamos dar um exemplo, tu tem um balde desse tamanho, Deus não vai te dar uma casca de barro para tu encher esse balde. Por quê? Porque não vai suportar. Aí Deus te dá uma bicicleta, Deus te dá uma moto, está te preparando para o carro que tu está reclamando. Não está entendendo o processo de Deus. Não está entendendo o que Deus está fazendo na tua vida. Muitas vezes somos eu e você. É um processo. Você tem que ter a visão de Deus. A parte de eu viver essa bicicleta aqui, ó, eu tenho certeza que se eu continuar fiel, se eu continuar em obediência, conforme a palavra do Senhor diz, lá na frente, Deus vai me abençoar com o carro. Amém? O pastor, ele tinha um Fiat, uns aqueles milhos enquadrados. Pai, acabou o Fiat esse mesmo. Acabou, irmão. Aí vem o profeta falar para ele assim: rapaz, Deus vai te dar uma Hilux. Foi uma Hilux, foi um caminhonete, estou lembrado. Você dá uma caminhonete. Ele com um Fiatzinho assim. Quem conhece o Fiat sabe que ele é ruim, né? Comparado a uma caminhonete, é muita coisa, não é? Então eu pastor falou: não é. Aí passou um tempo, Deus abençoou ele com um polozinho. O Senhor continua da mesma forma do Fiatzinho. É para a tua obra. Aqui, amém. O cara que entende o processo, tem conexão com Deus. Senhor, mas tu me deu um polo, não falou que me deu uma caminhonete? Aí tu manda um polo, nada com esse não. Do polo, como é que é o nome daquele carro que ele estava? Nós. A preparação. Por quê? Eu tomo o meu pastor da minha vida, a prática do pastor. Eu tomo o meu pastor como exemplo. Sabe por quê? Ele nos ensina a andar no processo, a saber raciocinar
a andar, caminhar no processo. Não colocar a carroça na frente do boi. Não se precipitar. Ele me ensina isso. E ele ensina isso para você também. Só que, muitas vezes, que nem o servo de Elias se precipita. Não tem fé. Não tem a visão de Deus. Não vê nada. Só consegue enxergar um pau na sua frente. Olha lá. Agora Elias, que tinha conexão com Deus, preste atenção que eu vou mais profundo com você, amém? A Bíblia vai dizer que Elias subiu para ver a nuvem. Não subiu. Meu Deus. Sabe por quê? Ele estava orando. Ele sabia para que ele estava orando. Qual era a causa que ele estava orando. Ele sabia. Se ele duvidasse, ele falava, não, eu vou subir, aí eu vou confirmar, porque é uma nuvem. Mas não. Quando você estava limitado com Deus, a tua oração basta ser uma palavra. A Bíblia vai dizer que Elias orou, falou, vai, sobe, vai, volta 7 vezes que eu vou continuar orando aqui. Sabe por quê? Porque minha causa não é perdida. Eu tenho conexão com Deus. O que eu orar aqui, Ele vai ouvir. O que eu pedir aqui, Ele vai fazer. Elias não subiu para confirmar a nuvem. Elias somente falou, ei, então tá, a nuvem está aí, eu já sabia. Porque eu sou profeta. Eu tenho conexão com Deus. Agora vai e avisa para cá. Sabe o que está rolando na sua vida? Além da restauração do altar, ter visão de Deus. Como assim, irmão? Vai ao mundo espiritual, vou começar a ler ângulo? Ter visão de Deus é começar a enxergar o que Deus tem para a tua vida. Começar a enxergar o propósito de Deus para a tua vida. Tinha uma chuva para aquele povo. A chuva era a promessa do era de Deus já. Deus já havia ou não havia mandado aquela chuva? Deus já havia ou não havia falado que iria mandar aquela chuva? Ia, não ia? Mas muitas vezes Deus tem a promessa e a gente quer atropelar tudo. A gente não sabe esperar. E o principal, a promessa foi feita, mas só veio depois da oração de Elias. Quem foi que Deus fez promessa aqui? Levanta a mão. Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa? Está orando por essa promessa? Está orando por essa promessa? Melhor, já está agradecendo por essa promessa? Porque se Deus prometeu, irmão, tem que fazer que nem Elias ter visão lá na frente, tu vai ter que agradecer. Por quê? Porque ele não é filho do homem para ninguém. Amém? Nem para que não. Se ele te prometeu, aguarda, espera, continua em oração, continua perseverante. A Bíblia vai dizer que Elias estava orando e falou assim: sobe e vê se tu vê alguma coisa. O servo dele voltou, não vi nada. Se não tivesse conexão com Deus, tinha parado de orar ou não tinha? Tinha. Só que ele tinha conexão com Deus. Era um homem perseverante. Era um homem fervoroso ao Senhor. Deus faz uma promessa para a gente, irmão. Eu vou orar. Se Deus falou, Ele vai abrir a porta. E a promessa vai chegar. Só que tu ora um dia, 2 dias, não acontece, tu já expira. Que tipo de crente é você? Que não tem fé, que não é perseverante. Tu acha que vai ser assim, que vão beijar no Senhor, vai vir, dá uma promessa? Negativo. Tem que ter uma pagação de preço. Tem que haver um sacrifício. Um Deus, eu quero falar para você. Quem falou para você que quando você aceitasse Jesus como seu Senhor e Salvador, ia ser fácil? Está mentindo. Porque com Deus não é nada fácil. Amém? Com Deus tudo tem que haver sacrifício. Tudo tem que haver renúncia. Sempre irá ter que haver restauração. Sempre. Todos os dias. Mas voltando para o texto. A Bíblia vai dizer que depois do sacrifício, você pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus?